Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Nós continuamos a batalha do Aldebaran. Ele tem superado desafio após desafio, e agora nós vemos uma barreira que, a princípio, o Aldebaran não considerava. A possibilidade de alguém counterar a sua autoridade. A gente viu isso na luta contra o Ezo, mas nem o segundo mago mais forte foi capaz de lidar com isso. O Aldebaran estava super confiante de que ninguém mais poderia fazer isso. Mas será que foi assim mesmo? Senhoras e senhores, nesse capítulo nós veremos toda a capacidade de raciocínio do velho Ron, e também como ele é embaçado na questão estratégica. Não só ele também previu qual seria a autoridade do Aldebaran, como também vimos ele quase, por muito pouco, não botando o Aldebaran num loop eterno. Moleque, ele quase se fudeu nessa luta. E não seria pouco que ele ia se fuder não, hein? Foi maluquice o que o velho Ron foi capaz de fazer. O Valga Cromwell é de fato um dos melhores estrategistas dessa obra. Mas, antes do vídeo começar, já vai deixando o teu like, se inscreve aí no canal também, compartilha esse vídeo para fazer esse canal crescer, e para quem quiser me ajudar financeiramente, o link do LivePix vai estar aí na descrição. Mas também confere a descrição, que aí embaixo vai estar o link para tu comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora vamos pro resumo. Como já era de se esperar, nós não começamos esse capítulo com o POV da Petra, já que o loop do livro terminou. Ao invés disso, nós começamos com Aldebaran. Ele inicia o capítulo redefinindo a matriz, e ele estava fazendo isso diversas vezes num curto período de tempo, o que era algo muito arriscado de se fazer, já que a autoridade do Aldebaran não permite a ele voltar tanto no tempo. Durante toda essa batalha, o douteiro ficava soltando umas piadas relacionadas a porco em um tom provocativo, mas agora, as suas piadas não eram mais tão provocativas assim. Ele perdeu um pouco da compostura por causa de todos os ferimentos e lacerações que ele sofreu por causa dos fios de aço. Mas o Rei Porco ainda estava consciente e fazendo essas piadas. A resiliência dele era impressionante. Mas o Aldebaran não tá pra brincadeira. Tendo chegado a esse ponto, o Aldebaran já sabia que o douteiro não tinha medo de morrer, mas ele ainda o questiona, o perguntando se ele não tinha medo da dor. O douteiro responde que dor e morte são coisas que causam medo, os tratando como se fossem a mesma coisa. Mas o Aldebaran não pensa assim. Estando nessa situação, de ter uma autoridade que nega a morte, o Aldebaran podia distinguir entre a dor e a morte, e pensava que o medo que provém de ambos é diferente. Apesar da agressividade que o douteiro tem mostrado, a conversa estava até que tranquila. Isso porque ele estava preso pelos fios. O seu pescoço estava enrolado dezenas de vezes pelos fios de aço. Ele tentou impedir o estrangulamento com os dedos, mas isso foi inútil. Sem oxigênio circulando para o seu cérebro, ele cai de joelhos, e ao seu redor, outras pessoas também estavam caídas. Depois de 23.008 loops, o Aldebaran tinha derrotado a unidade inteira do Rei Porco. Essa situação entrou para o ranking de batalhas que duraram demais na lista do Aldebaran, e ele tinha noção de que a causa principal para essa batalha ter durado o que durou foi por causa da sua falta de talento. O fio que estava enrolado no pescoço do douteiro vinha de um anel que estava com Aldebaran. Aprender a técnica dos fios de aço do zero, a ponto de ser possível usá-la em combate, levou mais de 20.000 loops. O Aldebaran se vira e pede desculpas por não ter prestado atenção no Henkel durante a luta. O Henkel não ajudou no combate, mas ele nocauteou aqueles que estavam presos nos fios e quebrou os espelhos verdadeiros. Então o trabalho dele estava feito. O Aldebaran não queria pressionar muito o Henkel, já que ele sabia do estado fragilizado que a mente dele estava. E também que todo mundo tem alguém com quem se recusariam a lutar a todo custo. Para Yai, esse alguém seria o Aldebaran. Para Aldebaran, esse alguém seria... Bom, isso não importa. O Henkel vira para Aldebaran e pergunta como que o Aldebaran venceu o douteiro. O Rei Porco era superior em técnica e poder. E mesmo assim, ele obteve uma vitória avassaladora, com o douteiro e seus subordinados tendo sido derrotados pelo Aldebaran sozinho, um por um, com Aldebaran saindo da batalha sem nenhum arranhão. Yai responde pelo Aldebaran, dizendo que ele é um monstro. O Henkel diz que conhece uma galera que parece isso, mas Yai interrompe e diz que tem uma diferença entre se parecer um monstro e ser um monstro. Depois desse papo, o Aldebaran explica que eles vão derrotar a Felt ali. O POV muda. O velho Ron vê mais um dos espelhos de comunicação quebrar. Com aquilo, ele tinha certeza de que o Aldebaran estava fazendo muito mais do que só ver através dos planos deles. O gigante estava surpreso que o Aldebaran foi capaz de derrotar o douteiro. Ele especula que se o Aldebaran tivesse nascido alguns anos antes, ele poderia deixar o seu nome marcado na história durante a Guerra Demi-Humana, mas provavelmente ele seria barrado por alguém com o nível do demônio da espada. Mas então, isso significa que o oponente tem esse nível de poder? Não, não era isso. O Wilhelm, além do poder, tinha o renome de ser um dos mais fortes, e por isso ele causava medo nos inimigos. O Aldebaran não, mas o fato do Aldebaran não ter o renome de alguém poderoso acrescentava um mistério sobre sua pessoa. O velho Ron dá as ordens. Os 20 guerreiros que estavam em stand-by começaram a se mexer. Usando as pedras mágicas como ignição, um canhão atirou algo no céu, o banidor da noite. Balas que brilhavam em branco foram atiradas no céu.
Aqueles tiros reproduziam a luz do dia. Originalmente, o banidor da noite era usado para afastar a noite no campo de batalha. Mas o que muitos não sabem é que ele, na verdade, emite uma ilusão de dia, assim como um genjutsu reescreve sua percepção das coisas. O Ron optou pelo banidor da noite com o intuito de impedir o Aldebaran de observar o campo de batalha por cima. Caso fosse isso que ele estivesse fazendo. O Ron recebeu um relatório da Unidade 6, dizendo que eles encontraram o cara do elmo. Mas antes que o indivíduo pudesse terminar de falar, ele foi derrotado. Com isso, a possibilidade de Aldebaran possuir um olho no céu foi riscada. Em resposta a isso, o velho Ron mandou que o espelho mudasse de mão de tempos em tempos, e que os relatórios fossem comunicados por escrito. Mas ainda assim, o Aldebaran derrotou os que possuem os espelhos verdadeiros 2 vezes seguidas depois disso. O velho Ron especula que possa ser um grande espírito que ele não conhece, uma poderosa proteção divina, ou talvez até leitura de mentes. O gigante começa a pensar nas possibilidades e encontra medidas para eliminá-las uma por uma. O velho Ron pensa que a possibilidade de ser um espírito era baixa. Além de Aldebaran não ter usado artes espíritas para derrotar os oponentes, espíritos de luz e escuridão eram muito raros. Poderia ser isso, mas a possibilidade era baixa. O velho Ron manda as unidades 7 e 9 cooperarem, atirando pedras mágicas e pedras normais, para averiguar se Aldebaran vai usar 2 ou mais proteções divinas ou não. O número de pessoas na história que possuíam várias proteções e que todas fossem úteis para o combate podia ser contado em uma das mãos, mas ainda era impressionante que esse tipo de gente, como o Santo da Espada e o Príncipe Louco de Gusteco, existam ao mesmo tempo. O velho Ron diz que a maneira de conferir se alguém tem proteção ou não é adicionando dificuldades no seu caminho e vendo como a pessoa lida com isso. Ele termina dizendo que não é à toa que ele é a pessoa que mais matou portadores de proteções no mundo. O POV muda. O Aldebaran sentiu a dificuldade aumentar. Os inimigos estavam atacando com o intuito de testar a reação dele e não de o matar, o que é difícil para Aldebaran lidar. Chegou ao ponto de Aldebaran questionar até se uma ferida simples poderia botar ele em um softlock caso ele redefinisse a matriz. O POV muda. O número de espelhos continuava a diminuir. Todos os soldados que estão do lado da facção Felt eram muito valiosos para o velho Ron. Eles obedeciam às ordens sem pestanejar, e ainda assim, o número de cartas na mão do velho Ron estava diminuindo a uma taxa alarmante. A possibilidade de que um espírito estava auxiliando o Aldebaran também já foi descartada, já que o disparo contínuo de pedras mágicas intoxicaria qualquer espírito que estivesse ali. Ataques variados foram lançados no Aldebaran, variando entre ataque de longa e curta distância e entre ataques físicos e mágicos. Usando o Reinhard como base de experimentos, as proteções divinas que o velho Ron conhecia, que poderiam estar sendo usadas pelo Aldebaran, foram reduzidas em 90%. Mas mesmo as proteções que sobraram não poderiam lidar com a situação atual do Aldebaran, então quase todas já foram riscadas. A partir de agora, se nem magia, nem espíritos e nem proteções estavam sendo usadas, de acordo com o conhecimento do velho Ron, só restava um tipo de poder: dobrar as leis da própria realidade. Isso não seria orgulho além da posição do homem, seu maldito do capacete? Uma autoridade. O POV muda. Quando os movimentos dos inimigos mudou de novo, o Aldebaran sentiu que o pior cenário se tornou real. O velho gigante sabia que ele estava usando uma autoridade. O Aldebaran podia dizer que eles não sabiam que ele era capaz de recomeçar diversas vezes ao redefinir a matriz, mas que eles reduziram as possibilidades para algo bem próximo. Era provável que eles estivessem pensando que uma autoridade absurda estava na jogada, e que assim como Ezo em Taigueta, eles veriam através da autoridade do Aldebaran. O Aldebaran estava sentindo um mau presságio sobre essa luta. O perigo de não ser capaz de se recuperar de um erro por atualizar a matriz na hora errada estava aumentando. O POV muda. Nesse momento que o pior cenário possível foi confirmado, o velho Ron estava sentindo algo muito ruim no peito. No passado, ele ouviu sobre esses poderes da Sphinx. Ela se dizia ser uma falha, incapaz de reproduzir uma autoridade. O velho Ron queria que a Felt ganhasse o seu próprio renome, mas com o inimigo possuindo um poder tão cobiçado por aquela bruxa, derrotá-lo se torna mais difícil. Havia 2 possibilidades na cabeça do Ron: leitura de mente ou visão futura de curto período. Mas a visão futura era uma possibilidade maior. Passado alguns segundos, o velho Ron foi capaz de ter a certeza de que a autoridade do Aldebaran era a visão futura. Isso foi até que simples. O velho Ron precisou de 2 unidades para averiguar isso. A primeira unidade iria passar direto pelo Aldebaran e sem os atacar. A segunda unidade iria direto para o Aldebaran e atacaria com tudo. Se o Aldebaran tivesse leitura de mente, ele teria se dado ao trabalho de enfrentar a primeira unidade. Mas não foi esse o caso. O Aldebaran ignorou a primeira unidade e, ao deixar eles passarem, acabou ficando vulnerável a um movimento de pinça, cercado por todos os lados. Só descobrir qual era o poder dele não era o bastante. O velho Ron escutou da Sphinx que autoridades são poderes que distorcem as leis do mundo. Mas visão futura era demais até mesmo para um poder absurdo. O velho até pensa: como caralhos eu vou lidar com esse poder? O POV muda.
Agora a gente vê o Gaston no comando da unidade dele. Ele manda que aqueles que não dominam o flow recuem, mas que não parem de se mexer. O Gaston recebeu a especulação do velho Ron pelo espelho, então ele pensou que se o cara prevê o futuro, é só acabar com ele no momento em que ele vê o futuro. Então, ao invés de acabar a luta com um único soco, ele lançaria uma chuva de golpes. E assim ele o fez. O Gaston começou a tentar acertar o Aldebaran várias vezes. A estrela seguidora o elogia, dizendo que esse foi um pensamento inteligente, mas que nesse momento, pensar não era o movimento correto. Uma grande parede de pedra surge entre ele e o Gaston. Depois a parede vira uma manopla que o Aldebaran usa para acertar o Gaston e o mandar para trás. O Gaston até tentou atacar ele de novo, mas foi em vão. O Aldebaran até prende o Gaston e manda o Henkel vigiar ele. Mas isso também não adianta, já que o Gaston acerta o Henkel e avança para cima do Aldebaran. Mas o ataque falha com uma simples estocada do Aldebaran. O Aldebaran pergunta sobre o tornozelo do Gaston que foi estraçalhado pelos fios. Mas o Gaston deixa claro que aquilo não era nada. Essa batalha era importante demais para que somente dor fosse sinal de parar. Ele também lutava por algo importante. O Gaston tinha uma mulher que ele amava. Tinha amigos que ele respeitava. Tinha duas pessoas que o inspiravam. Um que era tão forte ao ponto de ser capaz de proteger quem ele quisesse proteger, e outra que era tão radiante que não importasse onde ela ia, ninguém seria capaz de esquecê-la. Então o Gaston decide avançar de novo. O Aldebaran até fala que o golpe dele acertou dessa vez, mas nesse loop as coisas não seriam assim. O Aldebaran também avança num pulo e acerta o rosto do Gaston com a manopla de pedra. E com o Gaston perdendo a consciência, o POV muda. O nome daquele mecha era Bastão Estrela. Dizem que todos os mechas foram criados por uma única bruxa, que os criou por pura curiosidade. Mas esse era diferente. O Bastão Estrela foi inventado para calar um dragão tagarela. Ele absorvia a mana do usuário e atirava um Shariel. Era um Shariel comum, mas já era poderoso o suficiente. O alvo seria perseguido pelo tiro até que fosse acertado. O Aldebaran recorreu a uma tática para desviar disso. Usando magia, ele ergueu o chão abaixo do Henkel e o usou como escudo. Mais uma vez, a resistência absurda do Henkel foi posta à prova, com ele resistindo a um Shariel no peito. O Aldebaran se vira e vê que quem disparou foi o Camberley. Ele até questiona como um amador como ele foi capaz de ativar aquele mecha, mas ao pensar um pouco, o Aldebaran pensa que ele usou o Hexel, que era uma droga produzida a partir daquela fruta Boko, que a gente viu na primeira temporada. Essa droga, inclusive, foi introduzida numa side story lançada recentemente. O Camberley tentou usar o Bastão Estrela de novo, mas a bruxa tinha colocado uma trava de segurança naquele mecha. Caso alguém sem mana o suficiente tentasse usar ele, o seu portão de mana seria queimado. Isso podia ser notado pela fumaça saindo do corpo do Camberley. O fato da bruxa achar que isso serviria de trava de segurança mostrava como ela não entendia o coração humano. O Camberley cai. A Toto chega e pega o corpo dele. O Aldebaran diz que não vai chutar alguém caído e pergunta se ela quer continuar a luta. Ela só manda ele ir embora, mas na hora que ele se vira, ela tenta atacar, mas ela foi impedida pela Yae, que prendeu ela pelo pescoço com os fios. A Yae mandou o Aldebaran não dar as costas pro inimigo tão fácil, mesmo que morrer tantas vezes não importe para ele. Mas o Aldebaran diz que aquela foi a primeira vez. E agora, depois de 29.221 loops, o Aldebaran finalmente está encarando o inimigo principal, Valga Cromwell. O Aldebaran fala sobre as pernas deles dois serem curtas, e o velho Ron diz que nunca se importou com isso, e que na verdade ele queria ser maior e ter braços mais largos, quando era jovem. O Aldebaran pergunta quantos anos ele tem, e o velho Ron diz que parou de contar depois dos 100. Como esperado, ele viveu bastante. Depois dos elfos, que viveriam para sempre se não fossem mortos, os gigantes eram a raça com a maior longevidade. Agora que eles estavam quase extintos por terem enfurecido uma bruxa, ninguém mais sabia quão velhos eles poderiam ser. O velho Ron comenta que o Aldebaran sabe bastante de história apesar de ser tão jovem, e também diz que ele parece bem amigo da bruxa. Mas o Aldebaran retruca, dizendo que a bruxa o odeia com todas as forças. Eles chegaram a nunca sequer trocar olhares. O Aldebaran pergunta onde está a Felt, e o velho Ron deixa claro que não permitiria que ela ficasse ao alcance do Aldebaran. O velho Ron questiona se o Aldebaran realmente matou 500 pessoas. O Aldebaran ia dizer que não, mas ele decide manter isso para si. Desse mundo que ela tanto amou, o Aldebaran não tiraria nenhuma vida, a não ser a de Natsuki Subaru. O velho Ron interrompe o pensamento dele para dizer que o Aldebaran deve estar exausto de ver os outros morrerem, e que é por isso que o Aldebaran não matou ninguém. Enquanto diz isso, ele fecha o único espelho que tinha sobrado, que conectava ele com a Felt. Nesse momento, o velho Ron revela que geral ali tinha uma porção de Hexel, então todos que pudessem ingeri-lo voltariam à luta. O Aldebaran grita, dizendo que todos podem ir para cima dele e que ele os enfrentaria de novo. Mas antes que ele terminasse a frase, ele escuta o velho Ron dizer: "Entendo. Parece que essa conversa é a primeira vez para você." O Aldebaran gelou. Ele grita pelo nome da Yae. Em outro lugar,
O Manfred avista ela, prestes a sair da floresta. Mas antes que ela possa fazer algo, ele a encara com o olho esquerdo e diz: "Não se mova." E com essas palavras, Ai foi afetada pela proteção divina da coesão, que tinha o poder de interferir com outra pessoa através das palavras. Um apóstolo da Typhon. É você? O Aldebaran percebeu aquele que tinha as tatuagens de balança pelo corpo. Ai se recupera e tenta avançar, mas a Grace sai do esconderijo e acerta um chute poderoso na Shinobi Carmesim, quebrando a mão que ela usou para se defender. O Aldebaran redefine a matriz. O velho Ron diz que ele perdeu a calma e que isso sempre é a causa da derrota dos perdedores. O velho Ron ingere a porção de Hexel que ele tinha e uma palma gigante aparece na frente do Aldebaran, o mandando para trás. O velho Ron se levanta, mostrando uma estatura ainda maior do que a que ele já tinha. Naquele momento, o Aldebaran escuta o Henkel gritar para ele olhar para cima. Lá, o Aldebaran viu aquilo que marcaria o fim do combate, que o tempo que aquela luta teria tinha acabado. O velho Ron estava esperando por isso. O POV muda. O velho Ron tinha chegado à conclusão de que o Aldebaran viu o futuro, mas o comportamento dele era estranho mesmo usando esse poder. Mesmo se ele visse o futuro, como ele sabia quem estava com o espelho verdadeiro? Se ao invés de ver o futuro, a autoridade dele fosse ver o resultado das ações que aconteceriam, aí então faria sentido ele saber disso. Como chamar essa habilidade o velho Ron não fazia ideia, mas a autoridade tinha uma fraqueza. O fato do Aldebaran não ter evitado aquela batalha foi o sinal disso. Mesmo contra o Reinhard, era melhor ter evitado a luta, mas ele não fez isso e o motivo era óbvio. O resultado que ele podia ver e tentar de novo não era muito à frente no tempo. Um jeito de derrotar ele era expor o Aldebaran a diversas armadilhas, para fazer ele se confundir entre o que era o momento apropriado para voltar e o que não era. No céu distante, a coisa que marcava o fim do combate, a figura do dragão divino, podia ser vista. Ele iria terminar aquilo com uma única rajada. O efeito do banidor da noite é fazer uma noite parecer dia. Por extensão, é um véu enganoso que encobre a verdadeira paisagem. Essa era uma estratégia que era para ter sido usada na Guerra Demi-Humana, mas agora seria usada aqui. O plano era usar as propriedades ilusórias do Banidor da Noite e fazer a imagem daqueles que estavam no campo de batalha desaparecer, fazendo com que o dragão divino pensasse que não havia ninguém ali. Assim, o sopro que ele lançaria acabaria com a zona de segurança do Aldebaran, efetivamente, pondo ele num loop eterno. Naqueles últimos momentos, o velho Ron começou a ver a vida passar diante dos olhos, mas somente a sua vida com a Felt. Com as lembranças de Soneta sendo o que ele veria no fim de sua vida, um sorriso surge no rosto do gigante. Porém, o seu plano deu errado. Com os olhos marejados e usando o bastão estrela, a Felt acerta a mandíbula do Alcânica, fazendo ele errar o tiro. Finalizando assim, o capítulo 21. Moleque, o Aldebaran quase ficou preso num loop eterno. Mas vamos lá. O Aldebaran mencionou que tinha alguém com quem ele não gostaria de lutar em hipótese alguma. Quem será que é essa pessoa? Ele corta o pensamento antes de revelar quem é, então o que nos resta é tentar especular. Eu imagino que essa pessoa seja a Emilia. Isso já foi mostrado nesse arco, mas o Aldebaran tem uma certa dificuldade em enganar ela. Deve ter alguma coisa sobre ela no passado do mundo, isso é certeza. Mas também deve ter algo envolvendo ela e o Aldebaran especificamente. Por isso que acredito que essa pessoa que o Aldebaran não gostaria de lutar seja ela. Teve até um papo do Aldebaran, mas pro final do capítulo, sobre uma mulher que amou tanto esse mundo. Essa mulher que ele também não diz o nome, eu tenho duas possibilidades sobre quem seja. Talvez seja a Emilia / Sátela, sabe-se lá o que rolou no passado, e a segunda é a Priscila. Sinceramente, eu acho que ele estava se referindo a Priscila. Em vários momentos ela diz que o mundo foi feito para ela. E como Aldebaran nunca demonstrou se importar com a Emilia, do mesmo jeito que ele se importava com a Priscila, essa mulher que amou o mundo deve ter sido a Princesa do Sol. Em vários momentos desse arco, o Aldebaran deixa vazar um pouquinho dos sentimentos dele pela Priscila. Talvez essa decisão de não matar ninguém tenha vindo desse amor que ele sente por ela, mesmo depois que ela partiu. Agora falando sobre o velho Ron, a primeira estratégia que ele usou nesse capítulo foi tentar impedir um olho que estaria no céu. Essa descrição bate muito bem com uma das capacidades da tribo do Olho do Mal. A gente viu isso com o Paládio no arco 8. Ele conseguia ter uma boa visão da cidade de Garkla, porque ele podia conectar o olho maligno dele com o sol e ter uma visão panorâmica do lugar. Eu me pergunto quem, da tribo do Olho do Mal, o velho Ron deve ter conhecido. Se é que ele conheceu alguém, né? Ele pode só ter escutado sobre esse poder. Eu teria que reler o volume X da Guerra Demi-Humana. Faz muito tempo que eu li e eu não lembro de porra nenhuma mais. Mano, o velho Ron entendeu a autoridade do Aldebaran. Absurdo, moleque. O velho entrou no ranking de maiores estrategistas da obra. Para alguém que só acumula derrota, o cara é muito cabuloso. Outra estratégia que o Ron usou foi a de intoxicar espíritos. Ele atirou uma grande quantidade de pedras mágicas para encher o lugar de mana. Para quem não lembra, a gente já viu isso antes. Foi a mesma estratégia que o Abel usou para lidar com a Aráquia. Isso ainda no arco 7.
Ele conseguiu fazer isso ao explodir o anel mágico dele, se eu não me engano. Ele tirou proveito da natureza de devoradora de espíritos dela. Nesse capítulo também é mencionado que os gigantes quase foram extintos porque um deles enfureceu uma bruxa. Para quem não sabe, essa bruxa é a Sekhmet. Os gigantes acreditavam que ela seria a chave para trazer de volta o criador dos gigantes, uma espécie de deus. Mas ela os decepcionou. Por causa disso, ela foi abandonada pela tribo dos gigantes, que é a raça na qual ela faz parte. E depois de um tempo, ela voltou naquela vila e matou geral que estava lá. Essa parada de gigantes cultuando um deus... acho que eu já vi isso em algum lugar. Já falando em One Piece, o Aldebaran diz que os gigantes também são uma raça que vive bastante. Se eu for me basear nos gigantes de One Piece, os gigantes de ReZero podem viver em média uns 400 anos por aí. Esse seria meu chute. Então vai que o velho Ron nasceu na Era das Bruxas. A gente não sabe exatamente quando ele nasceu, então se essa minha especulação do tempo de vida de um gigante estiver certa, ele pode ter estado lá durante ou depois da grande calamidade. Uma última coisa que o velho Ron revelou pra gente é uma informação sobre o Príncipe Louco. Essa informação pode ter passado despercebido com o tanto de coisa acontecendo, mas ele deixa bem claro que, assim como o Reinhard, o príncipe também é possuidor de diversas proteções. Proteções poderosas, inclusive. As palavras do velho Ron foram bem claras. Indivíduos com mais de 2 proteções e proteções que fossem úteis em combate, iguais às do Reinhard. Provavelmente o reino de Gusteco não vai ser tão bem explorado na história principal, mas a gente pelo menos está tendo uns resquícios de informações. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.